Fala aí, meus amigos, minhas amigas ligados no Toque Passa, chegando aqui nesta quinta-feira para falar de NFL. Estamos de volta, porque hoje começa a semana 4 com um duelo de rivalidade muito interessante entre Detroit Lions e Green Bay Packers, um jogo que promete ser dos mais interessantes, talvez o melhor Thursday Night Football da temporada em muito tempo, então vale a pena ficar acordado para assistir. Vamos passar por isso aqui, vamos passar por outras notícias também, então você já sabe como é que funciona aqui o Toque Passa, né? Não perde tempo, curte esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha o Toque Passa. Se puder colaborar, faça parte do clube de membros, é baratinho. Dando boas-vindas aqui ao Eduardo do Baixa Verde e também ao Reinaldo Rodrigues. Sejam muito bem-vindos aqui ao clube de membros. Entrem lá no grupo no Telegram. Estamos quase chegando em 150 membros e aí vai ter sorteio de uma jersey, a camisa oficial de um time da NFL. Todo mês tem sorteio de camisa da Fanatic Sport Nation, que é a nossa loja parceira, camisetas maravilhosas com estampas criativas. Aqui embaixo tem o link e tem cupom de desconto. Também convido você a abrir sua conta na BetMais, nosso parceiro aqui, site de apostas de confiança. Aqui embaixo tem o link da BetMais. Abra através do Toque Passa. Teremos novidades aqui no mês de outubro chegando. Então, ó, não perde tempo não. Abra sua conta e vamos nessa, vai. Roda a vinheta. Vamos lá então, porque hoje começa a semana 4 e eu atualizei meu Power Ranking, né? Eu sei que eu não atualizei semana passada e foi até complicado, né? Não pular uma semana dificulta muito você analisar, porque eu comecei, cara, você olha assim, putz, esse time subiu demais, esse time caiu demais, o que tá acontecendo? Mas aí você lembra que são 2 semanas que tem para considerar, e 2 semanas em setembro, cara, muda muita coisa. A noção que você tem de algum time, ela é completamente diferente de uma semana para outra nesse começo de temporada, né? Porque depois você releva algumas situações ou outra. Tô colocando aqui embaixo a lista completa, né? Tá passando aqui embaixo. E também teremos lá na aba comunidade de 1 a 32 certinho. Não vou passar todos, mas vou falar um pouquinho, né? Os grandes destaques. Começando pelo topo. Tá 49ers, seguido pelo Miami Dolphins, mas é basicamente um primeiro e empatado em primeiro o Miami Dolphins, tá? Porque é difícil, difícil. Eu tô gostando muito desse time do Miami Dolphins, tô achando um ataque, assim, interessantíssimo nessa primeira amostra que a gente teve, nessas 3 primeiras semanas. Claro que vai ter um desafio bem grande agora contra o Buffalo Bills. Os Patriots conseguiram dar uma atrapalhada nesse ataque do Miami Dolphins, coisa que os Broncos não conseguiram nem de longe. E os Bills tendem a conseguir dar uma equilibrada. Não vai ser esse vareio que foi contra o Denver Broncos. Então a gente vai ter uma noção melhor. Então os dois empatados, assim, por que eu deixei os 49ers na frente? É mais ou menos que nem na Fórmula 1, né? Você faz um tempo, pode ser o melhor tempo, se alguém repetir esse tempo, quem fez primeiro levou. Então os 49ers já me passam confiança há mais tempo, por isso seguem em primeiro lugar, mas é uma questão de mudar muito rapidamente, dependendo do que a gente vê no final de semana. New York Jets foi o time que mais teve queda, e aí o efeito Zach Wilson, não tenho o que dizer, não tem como defender o Zach Wilson. E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais dele. E o fundo do poço, que parecia ali residência fixa do Arizona Cardinals, tem um novo dono, né? O pessoal alugou ali, acho que arrendou por vários anos a equipe do Chicago Bears. Assim, é o pior time da NFL por larga margem. Parabéns aos Bears que estão fazendo um trabalho excelente aí na busca por mais uma first pick. Eles nunca tinham tido na história a first pick de um draft. Aí provaram do mel e se lambuzaram, né? Vão querer ter mais um ano, vão fazer o draft deles ali, porque os Panthers tendência também a ter uma pick alta, então vão conseguir ter boas escolhas no próximo draft. O Matt Eberflus, se ele seguir por lá, né? E o Ryan Poles também, o General Manager, se eles seguirem por lá, a tendência é ter um bom caminho. Aqui embaixo, então, passei, não sei se está passando ainda, que eu vou colocar depois na pós-produção. E na aba comunidade tem a lista, então, de 1 e 32. Essa aí, Power Rank, vou tentar fazer todas as semanas para não ter problemas, tá? Falando em New York Jets, prometi falar mais de Zach Wilson, tem que voltar um pouquinho aqui no assunto, porque terça-feira teve a participação do Aaron Rodgers lá no Pat McAfee. Quando a gente fez a live, não tinha visto ainda essa participação, assisti depois, não teve vídeo ontem, então tá valendo de comentar, porque o Aaron Rodgers conversou com o McAfee, tá fazendo sua recuperação lá na Califórnia, e aí ele falou que os Jets precisam crescer um pouquinho na questão de atitude, sabe? Amadurecer. É um time que precisa se controlar um pouco mais, nessas palavras do Aaron Rodgers. Quando ele foi perguntado sobre a reação que tinha tido no time, na sideline, durante a derrota para o New England Patriots. A gente viu ali cenas do Garrett Wilson dando esporro, o Michael Carter discutindo, gritando com o treinador de running back. Então foi um clima muito ruim, né? Sideline, o,
o clima bélico que tinha na arquibancada, do cara perdendo a dentadura, todo mundo xingando, também estava lá na sideline. Cada vez que o ataque saía de campo, tinha essa crítica. E aí o Aaron Rodgers falou que, ó, precisa parar de ficar apontando o dedo um para o outro, concentrar mais no seu trabalho. Eu achei até interessante, porque ele fala a questão, assim, cada um tem que ir lá e fazer o seu trabalho, do your job. E aí me lembrou lá no Hard Knocks, quando quiseram dar uma cutucada no New England Patriots, que não tinha essa história de do your job, aqui é time, tudo. Não, mas é importante. Se cada um for lá e fizer o seu trabalho, né, e sem ficar, mas ele não fez, cara, faz o seu, vai lá, né, joga direitinho, se o outro não tá fazendo, ele vai ser cobrado, ele vai ser visto, todo mundo tá observando, você não precisa ficar você apontando. Existe comissão técnica, existem vários auxiliares, assistentes, coordenadores, justamente para isso. Cada um está observando e vai cobrar como tem que ser cobrado. É claro que os comentários do Aaron Rodgers foram assunto nas conversas dos Jets na quarta-feira, e foram bem recebidos, né? O pessoal recebeu bem ali, entendendo o que o Aaron Rodgers estava falando, ninguém pegou mal com o Rodgers. Até o Robert Saleh falou que o Rodgers é tanto treinador quanto o jogador, então ele entende, o cara está distante, mas ele sabe o que está acontecendo e ele tem uma voz ativa ali, participa, porque aquilo ali era uma prova de um Jets bagunçado, que eu não esperava ver nessa temporada, né? Não imaginava mesmo. Gosto do trabalho do Robert Saleh, mas tá lembrando aqueles períodos mais fundo do poço da equipe dos Jets. Né? A época de Adam Gase, aqueles anos passados, Rex Ryan, aqueles anos que pareciam já ter ficado no passado longínquo. Aliás, o John Nemeth também deu uma entrevista aqui, além da viva dos Jets, ele pode falar o que for, né? Primeiro porque ele deu um Super Bowl para a equipe dos Jets, ele é uma lenda viva, e porque também tem uma certa idade, quando você adquire certa idade, você sai falando um monte de coisa aí, tá liberado. Não é meio assim, mas tá liberado, principalmente pelo que ele falou que ele não aguenta mais ver o Zach Wilson. Ele falou, já viu o suficiente de Zach Wilson. Troca o cara, manda embora, faz o que for, mas não dá para ter Zach Wilson. E o sentimento eu acho que é de todo mundo. O Nemeth simplesmente falou o que muita gente às vezes, né, por ter ligação com o time, fica meio que, sabe como é que é, vamos dar uma... Não dá. O Zach Wilson é um cara que não evolui. Ele era um calouro confuso, mas, calouro, pode melhorar. Aí ele teve um segundo ano que a gente não viu muita evolução, a gente chegou a supor no começo que ia evoluir ou não. Esse terceiro ano mostra a mesma coisa do segundo, a mesma coisa do primeiro. É um cara incapaz de fazer leitura, é um cara incapaz de tomar decisões rápidas, ele toma decisão sempre errada. Não dá, não consigo perceber nada de bom nisso aqui. Não concordo com o Nemeth, que falou que tinha que mandar embora o Robert Saleh e também o Joe Douglas, né, o General Manager, porque falou que, olha, escolhem mal os jogadores. Eu não acho que é o caso. Eu não teria mantido o Zach Wilson, já falei isso aqui durante a off-season, né? Manda o cara embora, fica com o Mike White. Mas eu entendo que o pensamento era até o Aaron Rodgers, não era perder o cara no começo da temporada por uma lesão, né, como essa. Então, meio que não ia mudar muita coisa. Então, eu falo, tem um calouro aqui, quem sabe ele consegue aprender alguma coisa com o Aaron Rodgers e a gente vê o que vai ser lá pra frente. Mas, nesse momento, eles não têm muita alternativa. Né? O Robert Saleh faz bem em tentar passar confiança pro Zach Wilson. Eu sei que a defesa tá meio brava, até teve reclamação aqui recentemente, mas ele já falou agora, precisa jogar melhor, começa a vir uma cobrança. E nos bastidores o Joe Douglas tem que estar aí atrás de negociação, tem que estar atrás de um novo quarterback, porque não dá para pensar que você vai passar sua temporada jogando com o Zach Wilson e vai ter um bom resultado. O sonho do Kirk Cousins é o maior de todos lá em Nova York, até o New York Post que fez uma proposta aqui falando de mandar o Zach Wilson mais 2 picks de terceira rodada. Eu ressalto, né, os Jets não têm basicamente as picks de primeira e de segunda rodada do ano que vem. Né? Era uma condicional de primeira rodada com a equipe dos Packers. Poderia ser primeira rodada se o Aaron Rodgers jogasse 65% de snaps, não lembro quanto que era o percentual de snaps. Não vai jogar, ok. Mas tem que negociar com os Packers para conseguir liberar. Eles vão perder uma segunda, vão andar para lá. Poderia ser uma primeira. Tem que falar, Packers, não vai rolar. O Aaron Rodgers não vai jogar. Vocês deixam eu trocar essa primeira rodada? Os Packers não vão topar, porque pode ser uma segunda
baixa, pode ser a primeira pick da segunda rodada. Então eles querem que os Jets vão mal mesmo, quanto pior os Jets forem, melhor para eles, que a pick deles fica melhor. Não vai fazer a troca. E por que isso? Ah, mas os Jets, os Packers também sabem que não vão ter primeira rodada. Mas aí numa dessa aparece o espertalhão, né? Falou, ó, o Rodgers não vai jogar mais, sabe que é uma lesão de tendão de Aquiles, não vai acontecer. Mas vamos lá, acontece, sei lá, um milagre, o cara fez essa ponte que ele falou que pode ser mais rápido e ele vai lá e aparece na temporada. Você topou que trocasse e aí não tem mais volta. Então não vai rolar essa troca. Seria um pique de terceira rodada. Só que se eu sou os Vikings, eu não negocio, né? Posso pensar em negociar para atrapalhar um pouquinho a vida dos Packers, ter uma pique pior para os Packers, ok. Mas eu falo assim, ó, tá bom, me dá as piques aqui, mas deixa o Zach Wilson para lá. Aqui já tem desgraça demais. A torcida já sofre muito, não precisa de Zach Wilson. Não precisa nem mandar as piques então, mas só não manda o Zach Wilson, tá? Leva o cara de graça, mas não precisa ameaçar em mandar Zach Wilson pra gente. Pelo amor de Deus. Nossa senhora, eu não queria Zach Wilson, mas nem pintado de ouro. Vamos lá então para o plantão médico de sempre. Aliás, até nessa entrevista com o Pat McAfee, o Aaron Rodgers falou um pouquinho que ele entrou em contato, que ele conversou com o Joe Burrow. Joe Burrow que tá lidando com essa lesão na panturrilha. E o Burrow confirmou que tem conversado, porque ele falou, eu fui buscar conselhos. O Aaron Rodgers teve problemas na panturrilha aí ao longo da carreira. Então eu entrei em contato, mantive contato com ele nesses tempos para saber aí, pegar dica de como melhorar, de como jogar com essa dor, como recuperar mais rápido, né? Ele falou que ouviu aí os conselhos, não disse quais conselhos recebeu. Eu espero que não tenha, assim, chá envolvido, quarto escuro, pancha karma, né? Tomara que o Joe Burrow não entre nessa vibe do Aaron Rodgers, mas, né? Ele jogou contra os Rams. Tá sendo avaliado agora dia a dia. Tem um jogo contra os Titans importante de novo. O time ainda tem campanha negativa, uma vitória e 2 derrotas. Vai pegar uma defesa que é complicada. Esse ataque precisa funcionar. A gente não sabe qual que vai ser a condição do Joe Burrow nesse final de semana, mas tá aí. Então, ouvindo conselhos do Aaron Rodgers, quem diria? Na equipe do Carolina Panthers, Bryce Young deve estar de volta contra o Minnesota Vikings. Ficou de fora da semana 3 na derrota dos Panthers contra o Seattle Seahawks. O Andy Dalton foi o titular e fez uma boa partida, né? Aliás, bateu o recorde de passes tentados no mesmo jogo, foram 58, né? Se não me engano, contra a equipe do Seattle Seahawks. E agora volta para o banco, normal, né? Porque o Bryce Young foi escolha de primeira rodada e foi confirmado como titular. Se ele tiver condições de jogo e não jogar, o entendimento é de que ele perdeu a posição para o Andy Dalton, vai mexer com o psicológico, tudo. Eu espero que o Bryce Young tenha aproveitado para observar, né? Ele teve muitas dificuldades, o jogo parecia muito rápido para ele nas 2 primeiras semanas, linha ofensiva é ruim, o grupo de recebedores não é dos melhores, mas o Andy Dalton mostrou algumas coisas que o Bryce Young pode usar daqui por diante, né? Eu sei que tem o conselho, que tem conversa nos treinamentos, que tem já o Andy Dalton como um tutor do Bryce Young, mas mostrar num jogo em tempo real contra um adversário verdadeiro, né? Pode ajudar o Bryce Young se ele for inteligente e estudar, observar bastante ali. Aliás, como o CJ Stroud tem sido, né? O pessoal tem elogiado demais a ética de trabalho do CJ Stroud e eu espero a mesma coisa do Bryce Young para esse jogo agora no final de semana contra os Vikings. Convenhamos, não é o maior desafio de todos. A defesa dos Vikings é uma das piores da liga em pontos cedidos, em jardas terrestres, jardas aéreas, né? Não é o grande desafio que você vai enfrentar, por mais que o Brian Flores, para mim, seja um dos melhores coordenadores defensivos da liga, umas mentes defensivas das melhores da NFL. O material humano é muito ruim, e a defesa dos Vikings está muito abaixo da crítica. Ainda vejo o favoritismo da equipe dos Vikings, uma hora vai vencer esse time, tem mais time que o Carolina Panthers, mas a gente quer ver alguns sinais positivos desse ataque do Carolina Panthers com o Bryce Young, né? Para não estragar assim um calouro que tinha assim, tanta expectativa positiva, né? Pequeno, não sei o que, mas era um jogador inteligente e eu torço para que o Frank Reich consiga tirar o que tem de melhor do Bryce Young. Seguindo na NFC Sul, vamos falar do Derek Carr, que segue no esquema de dia a dia, né? Ele tem uma lesão no ombro, na articulação do ombro direito, braço passador, incomoda demais. Não está descartada a sua presença no jogo do final de semana contra o Tampa Bay Buccaneers. É importante aí para a equipe do New Orleans Saints, que perdeu no último final de semana para o Green Bay Packers. Aí duelo de divisão, rivalidade, pode ser influência na briga
por vaga nos playoffs para ganhar a divisão na NFC Sul. O Carr falou que se tiver condições vai para o jogo, parece óbvio, mas eu entendi o que ele quis dizer, não é aquela coisa assim, não, se eu tiver condições, mas pô, sabe como é que é, final de semana planejei aí sair com a mulher, não, se tiver condições vou jogar, ele não precisa estar 100%, mas não vai jogar machucado. A articulação do braço, do ombro direito é complicado, envolve, tá envolvido no movimento. Não adianta, se tiver incomodando um pouquinho, muda o passe, você fica mais impreciso, mais inseguro, atrapalha, o passe pode sair um pouquinho, né, assim, mais propenso a ser interceptado ou não ser completado, justamente por algum movimento que você faça no final mediante essa dor. O Jameis Winston, ele não é dos piores reservas, principalmente quando você compara a qualidade do titular e o reserva, não é uma diferença tão grande assim, mas o Derek Carr é melhor, ele é menos errático, né? Ele é um cara que protege melhor a bola, é um cara mais consistente, o que fala bastante sobre o Jameis Winston também. Então, o Carr não quer ficar de fora, quer fazer valer o voto de confiança que o Dennis Allen deu em cima dele ali, né, buscando ele para jogar na equipe do Saints depois dele ter sido dispensado dos Raiders. E agora vamos ver o que vai acontecer com o Derek Carr, se vai para o jogo ou não. Para fechar, vamos falar do Thursday Night Football de hoje, que promete bastante, cara. A rivalidade da NFC Norte. Thursday Night Football é aquele jogo que às vezes você fala, vou dormir mais cedo, amanhã eu acordo e vejo, mas esse não. Esse vale assistir do começo ao fim. Green Bay Packers e Detroit Lions se enfrentam no Lambeau Field em Green Bay a partir das 9h15 da noite, no horário de Brasília, 1h15 da manhã aqui para mim, mas vou acordar, assistir, porque é jogo que vale a pena. Os dois times com campanha 2-1, chegam no final de semana com vitórias, né? A equipe dos Lions passou por cima do Atlanta Falcons, enquanto os Packers venceram os Saints de virada, jogando no Lambeau Field. Jogo lá em Green Bay, um estádio legal pra caramba, rivalidade. E é um duelo, cara, que isso aqui... Falei lá que os Saints e os Bucks podem fazer um jogo que com consequência para o final da temporada. Esse jogo aqui claramente tem consequência para o final da temporada. Os dois times estão na liderança da divisão. Os Packers na frente, porque já venceram o confronto divisional. Os Lions não tiveram ainda confronto dentro da divisão. E os outros adversários da divisão, tá tudo 0-3, né? Os Vikings e os Bears, teoricamente, estão fora da briga. Vai ser entre esses dois times, então é muito importante vencer nesta noite. Os Packers tiveram um jogo um pouco mais complicado, que exigiu mais, foi uma virada ali, né? Tava perdendo por 17-0, venceram por 18-0. Os Lions tiveram um jogo mais sossegado, passaram por cima dos Falcons, que tinham vencido os Packers na semana anterior. Então, semana curta, sabe como é que funciona, cansaço pode afetar um pouco mais. Questão da viagem também entra, mas eu não acho que vai ser, não é uma viagem tão longa assim de Detroit até Green Bay, não acho que vai ser tanto fator, é mais uma questão de recuperar jogadores. Por exemplo, o Green Bay Packers vai ter problema na linha ofensiva, pode estar aí sem mais da metade dos jogadores da linha ofensiva. O David Bakhtiari e o Ethan Jenkins já foram considerados fora da partida, já apareceram lá no Injury Report, estão fora do jogo, não jogam mais. Duas ausências muito importantes. O Zach Tom, right tackle, tá questionável, né? Ele teve uma lesão no joelho, atrapalhou no final de semana, é questionável para esse jogo e pode fazer a diferença para o Jordan Love, o tempo que ele tem para passar a bola, porque a defesa dos Lions parece ter dado um clique no final de semana, a gente estava cobrando que aparecesse. Tudo bem, foi contra os Falcons, mas pressionaram muito, conseguiram 7 sacks, reduziram o ataque terrestre da equipe dos Falcons a 44 jardas. O Bijan Robinson teve 10 corridas para 33 jardas apenas. Então foi uma defesa que, parece que está entregando aquilo que a gente esperava no começo do ano. E aí, tendo um problema na linha ofensiva da equipe dos Packers, pode ser um show aí de Aiden Hutchinson e companhia. Boa notícia para a equipe dos Packers é que 2 retornos são esperados. O Aaron Jones, running back, importantíssimo, não jogou aí na última semana com lesão. E o Christian Watson também pode jogar aí sendo um alvo. Os 2 jogadores trabalharam de forma limitada no meio de semana, pouco trabalho, né? Não teve treino na segunda, terça-feira teve só um walkthrough, e aí treino na quarta-feira. Os 2 foram limitados, mas estão aparecendo como questionável e... Pela mesma informação que eu tenho na manhã desta quinta-feira, quando estou gravando o vídeo, é que os 2 tendem a jogar a partida. Muito importante, como eu disse, a pressão vai vir para cima. O Jordan Love é melhor que o Desmond Ridder, mas
né? A pressão pode chegar, ele tem que passar a bola e o jogo terrestre precisa encaixar. Bijan Robinson teve vida difícil, Aaron Jones é um reforço de peso. Os Lions também podem ter problema na linha ofensiva, né? O Vaitai, o right guard, já está fora do jogo, está confirmado aqui como out. O Taylor Decker, né, que é o left tackle, e o right tackle, o Janan Jackson, os dois estão com questionáveis. Devem jogar, mas lesões que às vezes aparecem durante o jogo e podem complicar um pouquinho para o Goff. Goff está indo muito bem, né? Eu falo que existem muitas críticas para cima do Goff, mas eu gosto dele, eu acho que ele vai muito bem no play action, tem armas interessantes, Jahmyr Gibbs é um cara muito bom, que ajuda também nisso aqui, até recebendo passe, é opção. O ataque está bem encaixadinho, a defesa parece ter encaixado na equipe do Detroit Lions, então geralmente, semana curta, vantagem para o time da casa. Eu vejo um favoritismo da equipe do Detroit Lions. Acho que os Lions estão num momento um pouquinho adiante. Os Packers precisam se recuperar. O Aaron Rodgers saiu, não é assim do dia para noite que você remonta um time sem um quarterback do nível do Aaron Rodgers, por mais que o Love esteja bem. E eu vejo os Lions já num passo adiante nesse crescimento, né? Esse aqui é um jogo de afirmação, é um jogo muito importante, talvez seja o jogo do ano para a equipe dos Lions, porque vencer lá em Green Bay, né, seria a terceira vitória, a quarta vitória consecutiva dos Lions contra os Packers, meio que fala assim, não, confirma, tá? Vocês estão esperando que a gente vença essa divisão, a gente é favorito aqui na NFC Norte, e de fato nós somos, olha só, nós mandamos. Venceram os Packers no ano passado no Lambeau Fields para tirar os Packers dos playoffs e agora é a hora de se afirmar. Semana 1 contra os Chiefs, franco atirador. Favoritismo é dos Chiefs. Esse jogo não. Esse jogo aqui, eles entram com a responsabilidade de falar: não somos time da piada, como sempre, não somos os velhos Lions. Aqui é um time que de fato mudou e que vai ganhar essa divisão. Ganhar fora de casa é muito importante e eu acho que vai acontecer. Tô achando que vai dar uma vitória, inclusive, por pelo menos um field goal. Né? O handicap, né, que o pessoal faz ali nas apostas, tá colocando 1,5, 2,5, né, para a equipe dos Lions. Né? E eu acho que vai ficar acima disso aqui, 3 pontos no mínimo de vantagem. Meu palpite vai ficar em 24-17 para a equipe do Detroit Lions. Vou abrir aqui a semana de palpites com uma vitória por 24-17 para os Lions, mas acho que vai ser um jogo bem equilibrado, um jogo que pode ser mais apertado do que isso. Inclusive, você que gosta de fazer apostas, já fiz a recomendação aqui da BetMais, aqui embaixo tem o link para você abrir sua conta. Sempre fala para apostar com responsabilidade, mas vale a pena dar uma olhada, né? A questão do handicap, eu acho que vai ganhar por apenas um field goal, mas, mano, eu achava que os Cowboys iam vencer os Cardinals, né? Aí vocês viram terça-feira eu lá vestido de Pikachu por conta disso. Então, a aposta tem esses riscos, mas eu tô indo nessa. Eu tô indo na aposta. Detroit Lions 24, Green Bay Packers 17. Quero saber o seu palpite aqui embaixo. Deixa nos comentários o seu palpite e a gente volta amanhã, sexta-feira, para falar o que rolou no Thursday Night e também passar o que vem pela frente no final de semana, que eu vou ver tudo. Estarei no Red Zone, né, na tela da ESPN lá no Star Plus. Estarei no Red Zone, vai ser divertido. Então vamos falar do que teremos no final de semana de NFL. Aquele abraço.